Boa noite, seu Orestes. O áudio tá bom? Tá me ouvindo? Boa noite, Sueli. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Deem um sinalzinho aí pra mim dizendo se o áudio tá ok. Áudio ok, gente? Pronto, ótimo. Então a gente já pode começar harmonizando com a nossa leitura. Só gente querida entrando aí, que bom. Boa noite, Livinha. Para a gente ir harmonizando, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, que é a leitura Sempre Vivos, de Emmanuel. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou de formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Então, depois dessa leitura, que nos mostra que estamos sempre vivos, e já agradecendo o convite por estar aqui na figura da Sueli, agradecer a todos do Centro Espírita Nosso Lar, é realmente um prazer estar aqui com vocês. E vamos então fazer nossa prece para iniciar a nossa noite de hoje. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, por estarmos juntos nessa doutrinária, por trocarmos experiências, que possamos estar abertos, receptivos, que possa receber a intuição necessária para que alcance os corações, as mentes, que as pessoas que assistam possam receber igualmente a mensagem, possam fazer boas reflexões acerca do tema. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada aos benfeitores da Casa Nosso Lar por estarem conosco aqui nesse momento. Assim seja. Bom, gente, então o assunto hoje é eutanásia, na visão espírita, né? O espiritismo e a eutanásia. E antes a gente precisa, por que chegar nesse ponto, né? É que às vezes, durante a vida da gente, pode acontecer com a gente ou com algum ente querido nosso, a gente se depara com alguma doença incurável e que vai tirar em muito a qualidade de vida da pessoa. Às vezes a ponto de perder a capacidade para o autocuidado, né? Às vezes a ponto de não conseguir
exercer funções básicas como se comunicar, né? A gente tem o exemplo da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, em que alguns pacientes chegam ao ponto de só mexer os olhos, de se comunicarem pelo número de piscadas. Então, doenças assim trazem para alguns pacientes uma vontade de pôr um fim naquele sofrimento, naquilo que estão vivenciando, naquele desafio do corpo. Como se pudesse, como se fosse possível apertar um botão de liga e desliga, né? Simples assim, acabando, saindo daquele momento desafiador. Mas isso acontece, na maior parte das vezes, por um total desconhecimento da vida espiritual, né? Por desconhecer que a vida continua após o desenlace do corpo físico, né? Por desconhecer que continua, inclusive, submetida à lei de causa e efeito, né? E que vai, portanto, se desenrolando conforme as nossas ações. As pessoas, naquela visão materialista, imaginam então que abreviar a vida, pôr um fim naquele momento difícil, faz com que acabe de fato. E na verdade não acaba, né? Toda dor, todo desafio segue, continua após o desencarne, após a saída do corpo físico, digamos assim. Porque somos as mesmas pessoas, encarnadas, enquanto encarnados, uma vez desencarnados, somos a mesma pessoa, com as mesmas alegrias e as mesmas tristezas, as mesmas ansiedades e as mesmas calmarias, da forma com que estivermos, seremos logo após o desencarne. Então, é um erro imaginar que os nossos problemas vão cessar. Aquele corpo físico doente, abreviando a morte, aquele corpo físico vai estar morto, mas o perispírito segue doente e vai depois gerar uma nova forma, moldar uma nova forma física, ainda apresentando aquela mazela, enquanto não se cumprir aquilo que a doença veio a trazer, né, de oportunidade de aprendizado. E a gente vai conversando. Então, aquilo que imagina-se que seria um alívio, né, uma libertação daquela doença que está trazendo dificuldades grandes, tirando a qualidade de vida, trazendo muitos sintomas, na verdade pode vir a ser, na verdade, um aumento de sofrimento, por estarmos arranjando mais um débito, mais algo para a nossa lista para que a gente precise ainda trabalhar, né? Eu vou trazer aqui para a gente o que a gente encontra na literatura espírita a respeito do assunto, tanto nas obras básicas, um pouco de Joana, um pouco de Emmanuel, para que a gente tenha um apanhado. E vou trazer a visão médica, a visão médico-espírita, para que a gente possa chegar à conceituação adequada, tá? Joana fala no livro Após a Tempestade que a eutanásia é uma prática nefanda que testemunha a predominância do conceito materialista sobre a vida, que vê apenas a matéria e suas implicações imediatas, em detrimento das realidades espirituais, refletindo também na soberania do primitivismo animal na constituição emocional do homem. Então, é exatamente o que a gente estava falando. Se a pessoa só vê o plano material, só está vendo aquilo que corresponde a essa vida terrena, ela vai ter uma ideia errada do que significa eutanásia. Se for buscar no Aurélio, a gente vai encontrar uma morte sem sofrimento, vai encontrar o direito, de forma jurídica, o direito de alguém a poder obter a morte que alivie uma dor, um sofrimento. Mas isso por causa da visão estreita, que não está vendo o que vai acontecer depois, não se dá conta da sua imortalidade. O que é então, assim, especificamente a eutanásia? Qual é o objetivo dela? O objetivo da eutanásia é promover a morte, de fato. É antecipar, abreviar a vida, né?
Essa eutanásia ela pode ser uma eutanásia ativa, em que utiliza-se um coquetel letal com o objetivo de ocasionar a morte, né? Ou pode ser o que a gente denomina de uma eutanásia passiva, que é suspensão ou omissão de algum recurso que esteja sendo necessário naquele momento para a manutenção da vida. Inclusive, há uma divergência, uma confusão entre a conceituação dessa eutanásia passiva e ortotanásia entre a medicina e o direito, né? Não há ainda um consenso exato naquilo que é, até onde vai um e onde começa o outro, mas eu vou falar aqui não na visão jurídica, mas na visão médica e especialmente na visão médico-espírita, ok? Então, a eutanásia, ela tem também uma outra vertente dela, que é o suicídio assistido. No caso, na eutanásia, alguém vai aplicar aquelas substâncias letais e no suicídio assistido, o próprio paciente se aplica, sendo auxiliado, assistido por um profissional de saúde. Isso é permitido, é legalizado em alguns países. Alguns países têm alguns estados que têm isso legalizado, outros não têm. E alguns países, como por exemplo a Holanda, Bélgica, é 100% legalizado, né? No Brasil, felizmente, o nosso Código Penal ele proíbe, ele considera crime. A gente encontra lá no artigo 121 que a prática da eutanásia aplica-se nesse artigo 121, ou seja, em homicídio simples ou qualificado, sendo considerado crime a sua prática em qualquer hipótese. Então, o Código Penal brasileiro é bem claro em considerar homicídio a prática da eutanásia. Quando a gente vai para as obras básicas, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 953, quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Ele foi bem direto, né? E aí os espíritos respondem, sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, a gente nunca tem a certeza absoluta, né, que ali vai ser realmente o fim, né? A gente não pode sentenciar, né, os pacientes. A gente sabe pela experiência quando o fim está chegando, mas como ele fala aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que aconteceu em Paris no final do século XIX. Nessa época, morria-se muito de difteria, né? A difteria era uma doença muito fatal, assim, era uma doença letal e que cerca de 99% dos pacientes iam a óbito, porque não existia uma medicação realmente eficaz, né? E um médico, tendo sua filha vitimada pela difteria, correu, buscou entre os colegas de Paris e buscou em todas as fontes de conhecimento algo que pudesse salvar a filha dele. Ele não encontrou e a filha começou a deteriorar da doença, começou a ter já os sinais de que iria entrar numa insuficiência respiratória, já estava ficando roxinha. E ele muito doído com a ideia de ver a filha sofrendo, de ver a filha em intensa angústia, ele resolveu apelar para a eutanásia. Ele então aplicou uma injeção de ópio em dose muito alta e de fato a filhinha dele desencarnou com essa injeção. E quando ele estava no enterro da garota, ele recebeu um telegrama. No telegrama dizia o seguinte: Hux,
Só para vocês saberem, Hooks é Pierre Paul Émile Hooks, que é o pesquisador francês que descobriu o soro antidifteria. Aí no telegrama dizia: Hooks acaba de descobrir o soro antidiftérico, aplicando-o com êxito. Aguarde a remessa. Então veja a dor que esse pai que tinha acabado de realizar a eutanásia da filha deve ter sentido a esse momento, né? Então houve um avanço tecnológico, houve a chegada da cura para aquela doença que se imaginava incurável, e a filhinha perdeu a oportunidade de se beneficiar desse tratamento. Ainda lá na questão 953, o Kardec pergunta: concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é abreviada por alguns instantes. E aí eles são categóricos. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, sempre que a gente tenta burlar a vida, que na verdade é algo que pertence a Deus, né? Sempre que a gente tenta limitar esse tempo, a gente está cometendo uma falta grave, uma falta, segundo aqui ensinado pelos Espíritos, é um homicídio, né? É culposo. Nesse caso, Kardec continua: quais são as consequências de tal ação? E aí eles respondem: uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre, né? Então, a gente, mais uma vez, entra aqui na lei de causa e efeito. Estamos regidos por ela. Então, tudo que a gente faz vai ter uma consequência, vai ter uma reação a esse nosso efeito, a essa nossa ação, né? Então, imaginar que abreviar a vida de alguém não vai trazer consequências para a gente, para esse alguém, é até uma ingenuidade, né? Então a gente precisa estar ciente das responsabilidades embutidas nisso. Lá no livro Plantão de Respostas, que Emmanuel responde alguns quesitos, a pergunta: qual postura se deve ter perante a eutanásia? E aí Emmanuel diz: os profissionais irresponsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuída de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. Então, não há punição divina. Há uma reação àquilo que a gente faz. Então, há aquela causa profunda ao nosso adoecimento, à nossa enfermidade. Se a gente burla aquilo, tentando acelerar o processo de morte, achando que com isso a gente vai estar curado daquela doença, a gente se engana, porque a gente vai carregar aquela doença gravada em nosso perispírito, aquilo que causou a doença do corpo físico ainda vai estar impresso no corpo físico, ou no corpo perispiritual. Até que a gente consiga resolver, até que a gente consiga aprender aquilo que a doença veio trazer, veio ensinar para a gente. Então, bate o que tem nas obras básicas, casa com o que a gente encontra em Além da Tempestade, de Joana, e casa também com o que a gente encontra aqui no livro Plantão de Respostas, né? Ainda respondendo essa questão, Emmanuel fala que é necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes.
Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Então, quando ele fala que isso consiste em valiosa lição em processo de depuração do espírito, é porque a doença oportuniza reflexões. Existe uma frase que é de outro colega médico que diz que a pessoa nunca tem tanta lucidez quando percebe a morte próxima. Então é quando ela vai ver as coisas com outro significado, com o real valor que cada coisa tem. É quando ela vai analisar, vai passar o filme da vida dela na mente dela ali, naqueles momentos, e ela vai fazer um balanço do que ela fez de bom, do que ela não deixou de fazer de bom, vai fazer um balanço do que ela tem como pendência ainda, especialmente as pendências de relações interpessoais, o que ela tem de pendência de perdão, o que ela tem de pendência do eu te amo. Então, tudo isso a doença vai proporcionar. E se a gente abrevia na ideia de livrar aquele sofrimento, a gente está esquecendo, inclusive, daquela outra passagem do Evangelho que fala do bem sofrer e do mal sofrer. Né? Então, se a gente se lamenta, se a gente murmura, se a gente se revolta, não aceita, não supera e acha que acabar com a vida é a melhor solução, a gente vai continuar necessitando daquela prova. E ter esse conhecimento da vida espiritual, saber que a gente vai vivenciar todos os desafios enquanto eles forem necessários, faz com que a gente então queira aproveitar cada momento, cada oportunidade desafiadora que chegue da melhor forma possível, utilizando o bem sofrer, né, de forma resiliente, tentando transformar aquilo que ainda precisa ser modificado em nós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das provas voluntárias, né? O verdadeiro silício. São Luís, num trecho de São Luís, aí tem a pergunta: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Aí ele escreve: mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A ciência nunca se enganou nas suas previsões? Não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes, que é aquela melhora da morte. Todo mundo já ouviu falar dessa melhora da morte, né? E a gente acompanha isso muitas vezes, vê muitas vezes acontecer. Um paciente que está muito grave e que já não está se comunicando, que está às vezes comatoso, de repente ele tem uma melhora, acorda, consegue se comunicar com a família, consegue às vezes dizer alguma coisa que era necessária que fosse dita e logo em seguida ele realmente volta para o estado anterior e acaba desencarnando. Mas ele teve aquela oportunidade daquela melhora, que é a melhora que às vezes é o momento de lucidez em que vai permitir que ele tenha um arrependimento, que ele reavalie alguma coisa. Então, se esse paciente tivesse sido submetido à eutanásia, ele não teria essa oportunidade, né? Isso não aconteceria com ele. E aí São Luís continua dizendo: pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, que é aquilo que a gente estava falando. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento, né? Enquanto a gente está ali achando que está fazendo, que não está fazendo nada errado, mas só fazendo coisa errada, a gente está ignorante. No momento que vem aquela lucidez de que a gente percebe, não, essa minha conduta não estava ok, tenho que modificar, tenho que fazer diferente. Veja quanto o espírito ganha, né, em progresso só por aquele despertar,
só por saber que a partir dali ele tem como agir diferente, ele vai realmente querer agir diferente. E aí São Luís continua: aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar realmente muitas lágrimas no futuro. Então a gente precisa aliviar dentro daquilo que não vai abreviar, né? Que não vai resultar na morte do paciente, né? Que é exatamente essa a acessível diferença entre eutanásia e ortotanásia, né? A intenção da eutanásia é sempre a morte, é gerar a morte. Então esse seria o fundamento básico. Claro que cada caso ele tem que ser analisado na sua totalidade, né? Mas uma forma da gente saber se aquilo é eutanásia ou não é saber qual é a intenção. A intenção daquele procedimento é gerar a morte, então ali é eutanásia. Então ali está enquadrado no que a gente tem no Código Penal como crime por homicídio e está enquadrado aqui nas nossas obras básicas e no nosso Evangelho de que a gente realmente não pode dispor da vida humana, só Deus, né? E enquanto o paciente está lá em coma, a matéria está comatosa, né? Mas o espírito ele está ativo. O espírito, ele nesses períodos do coma, ele pode estar desenvolvendo conquistas, ele pode estar alcançando esse despertar do espírito que a gente está falando, né? Ele vai aprendendo com aquela liberdade relativa que ele vai experimentando naquele momento, naquele período que ele está ali comatoso, né? Ainda lá no Evangelho, nessa parte das provas voluntárias, do verdadeiro silício, outro espírito dá sua contribuição, né? Que é o espírito Bernardinho. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Sabeis se a providência, na verdade, não vos escolheu como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas, né? Será que, na verdade, nós não somos os instrumentos para aliviar aquele sofrimento sem abreviar a vida? Né? Então, ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário, segundo ainda tivermos que vivenciar. E nessa ideia de aliviar, a gente tem na medicina a especialidade de cuidados paliativos, que é justamente para aliviar os sintomas desagradáveis, para integrar todos os aspectos psicológicos, espirituais no cuidado, para oferecer um suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, né? Através de dar suporte também aos familiares, de oferecer uma abordagem multiprofissional e de afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural desta vida. Sim, porque a gente pensa na vida e não pensa na morte. E aceitar o morrer é algo fundamental, porque é o único evento certo da vida da gente. Então a gente nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Cresce ou não e morre. Então a gente, todo o resto pode acontecer ou não na vida da gente, mas a morte é um evento certo. Então a gente precisa começar a olhar a morte como algo natural. E como não se morre sempre igual passarinho, quietinho e pronto, a gente vai precisar adoecer, a gente vai precisar sofrer algum acidente, a gente vai ter que morrer por algum motivo. É natural que venham as doenças. O nosso corpo físico, com o envelhecimento, ele vai adoecendo. E a gente tem que estar de mente preparada, de espírito preparado para isso, que é natural da vida da gente, é próprio de nós seres humanos, né? Mas a gente, ainda dentro dos princípios dos cuidados paliativos, a gente não deve nem acelerar, nem adiar essa morte. Esse aceleramento seria
a eutanásia, né? E aqui cabe uma distinção importantíssima. Algumas pessoas confundem sedação paliativa com eutanásia, são coisas diferentes, tá? Na sedação paliativa, a intenção é aliviar um sintoma que já foi tentado de tudo e não se conseguiu, e aí é feita uma mínima dose de sedativo possível que a pessoa possa ficar sonolenta, e aquela sonolência vai aliviar aquele sintoma desagradável. Mas o grau de sonolência é assim, a gente chama a pessoa, fulano abre o olho, olha para você, aí você para de conversar com aquele fulano, ele já está ali dormindo de novo, às vezes dorme na frase, né? Então, ali é o ponto ok da sedação paliativa. Já na eutanásia, como a gente tinha falado, a dose de medicações é uma dose cavalar e não são apenas sedativos, na verdade é uma combinação bem letal com a intenção da morte, que é o que muda tudo, a intenção, o que se quer com aquele procedimento. E também há os casos em que a equipe médica adia a morte do paciente, né? E aí a gente tem aí às vezes os instrumentos que são instrumentos de cura virando instrumentos de tortura, né? A máquina de hemodiálise, o ventilador mecânico, tudo aquilo que é aquele suporte intensivo, algumas vezes são só uma tortura para o paciente. Quando é que isso acontece, né? O nome disso é distanásia, que é ficar prolongando a vida do paciente sem que isso traga um benefício para ele. Então, sempre que que aquele procedimento não for resultar numa melhora para que ele volte à condição prévia dele, é uma distanásia, é um prolongamento excessivo da vida. Então, vou dar um exemplo. Um paciente que tenha uma doença pulmonar, que ela não é reversível e não há mais tratamento específico para reverter aquela doença. Se ele entrar em insuficiência respiratória e a gente intubar, esse paciente intubado ele não vai sair da intubação, porque não há remédio para resolver aquela doença prévia dele, incurável dele. Então, a gente, se intubar, vai estar causando a distanásia nesse paciente. A gente vai manter ele vivo, mas vai manter ele vivo ali intubado. Ele não vai sair do tubo, né? É diferente de um paciente que está, por exemplo, um paciente com Covid, que está com uma insuficiência respiratória por uma infecção, né, e pela inflamação que a Covid causa, às vezes pelas tromboses, mas esse é um quadro que tem potencial para ser revertido. Então, esse paciente ele precisa ser intubado. Aí, nesse caso, a ventilação mecânica não é um instrumento de tortura, é um instrumento de cura, vai ajudar, né? Então, a gente precisa saber diferenciar caso a caso, para saber quando vai ser necessário realmente, vai trazer um benefício para aquele paciente e quando, na verdade, é um investimento fútil, porque não vai reverter em benefício para o paciente, ele não vai conseguir sair daquele procedimento, né? Então, essa seria a diferença que faz com que um procedimento vire uma distanásia, um prolongamento excessivo da vida, gerando um aumento do sofrimento, sem reverter em real benefício. O ideal, então, seria a gente conseguir morrer no tempo certo, na hora certa, né? Que seria a ortotanásia, que é isso que o cuidado paliativo busca, né? Que seria morrer sem dor, sem sofrimento, de preferência acompanhado por alguém que ame, algum ente querido seu, recebendo o apoio psicológico, apoio religioso, se sentindo amparado e participando das decisões, mas participando das decisões dentro daquilo que é ético, né? Porque, por exemplo, o paciente que opta pela eutanásia, nos países em que isso é permitido, ele está decidindo que sim, mas isso foge à ética. Os médicos, eles quando a gente está se formando, a gente jura sempre cuidar da vida, salvar quando possível e cuidar sempre. Então, como a gente vai jurar cuidar da vida e vai acabar com ela? É um contrassenso, é paradoxal isso. Então, a gente tem que fazer o possível para que o momento do paciente, o momento do desfecho do paciente aconteça no momento certo, no momento que for natural para aquela existência dele. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina já tentou fazer
buscou fazer ele resolveu em novembro de 2006 sobre a terminalidade da vida, em que aliviar o paciente, né, limitando procedimentos e alguns tratamentos que prolongassem a vida do paciente, que isso seria lícito em caso de uma enfermidade grave, incurável, que não fosse haver reversão. Isso ficou um pouco nebuloso aí em relação ao direito, porque algumas pessoas do jurídico não compreenderam bem o conselho também não chegou a um consenso expressando direito. Então, aqui no Brasil, a gente tem, dentro da medicina, a ortotanásia como uma prática boa, e para o jurídico, às vezes, eles entendem a ortotanásia como se fosse uma eutanásia passiva, e na verdade há uma distinção grande, né, pela intenção e pelo o tipo de procedimento que não vai ser feito, né. Se a gente for buscar, então, na fonte da Associação Médico Espírita, qual é o posicionamento da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Ele é contra a eutanásia, contra a distanásia, e referenda a escolha para atitudes terapêuticas que permitam a morte natural, né? Com menor sofrimento e total apoio para o paciente e a família. Esse é o posicionamento da Associação Médico Espírita do Brasil, que é muito semelhante dentro, tá casado, na verdade, com o posicionamento da AMA Internacional, da Associação Médico Espírita Internacional, que considerando que a vida é concedida por Deus e somente Ele pode tirar a vida, né, que todos têm direito a essa preservação da vida, e que a encarnação é necessária para a evolução do espírito e que deve ser preservado até o seu fim natural. A associação resolve, então, que é contrária a qualquer método de eutanásia que objetive abreviar a vida, antecipando a desencarnação. Também é contrária à distanásia, né, como meio de prolongar a vida do paciente, né, utilizando recursos terapêuticos que muitas vezes vão ser realmente mais nocivos ao paciente do que a própria doença de base, né, e é favorável igualmente à morte natural, compreendendo que é um método que vai permitir a desencarnação no tempo certo, né? Aliviando as dores, aliviando aquele paciente, sem utilizar recursos terapêuticos excessivos, mas sem utilizar também nada que possa, na verdade, diminuir, matar, né, o paciente, né? Então, somos contrários também a todos os métodos de suicídio assistido, né, que vai compreender um ato voluntário, mas em que o médico assiste o paciente a pedido dele. Então, o compromisso da AME Brasil, da AME Internacional, é com a vida, né? Então, a morte natural é sempre a busca. E voltando para o Evangelho, naquela parte ainda das provas voluntárias, tem um outro trecho que é de um anjo da guarda, que se identifica assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, o homem ele pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer essas dificuldades, né? E aí o mérito vai consistir em suportar sem murmurações essas consequências desses males que não se pode evitar, e em perseverar na luta, não é ficar, né, de braços cruzados, em não desesperar quando as coisas realmente não vão bem, e em nunca deixar as coisas correrem, que seria antes, na verdade, uma preguiça do que uma virtude, né? Então, a gente precisa exercer o bem sofrer, não murmurar, né? A gente só supera aquilo que a gente aceita, aceitar a prova, trabalhar em cima daquilo que pode ser modificado, ser resiliente, voltar ao nosso centro, ao nosso normal, ao nosso equilíbrio, e tomar todas as condutas, lembrando que somos seres, na verdade, imortais, que nada vai acabar com aquele botão de desliga, né? Nada vai acabar abreviando a vida, utilizando a eutanásia como recurso de fim do sofrimento. Isso não existe, realmente não existe. Pode existir para quem acredita que a vida é só isso aqui. Aí, para essas pessoas,
talvez isso faça algum sentido, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que continua. Portanto, tendo essa visão maior, não faz nenhum sentido abreviar a vida, imaginando que assim a gente vai ter alívio de algum sofrimento. E aí a gente lembra daquela parte do Evangelho que fala sobre os bem-aventurados os aflitos, né? Quais são os motivos que a gente tem, então, de se resignar às dificuldades, né? E ele fala que a cada nova falta, a nossa dívida, ela aumenta, né? Porque não vai existir uma única falta, qualquer que seja essa falta, que não vai trazer consigo a própria punição. Ele usa a palavra punição porque era a palavra que a gente entendia na época. Hoje a gente sabe, pelas várias leituras espíritas que a gente já dispõe, a gente sabe que não é punição, é lei de causa e efeito. É a cada um conforme as suas obras, né? São respostas às nossas ações. E estamos submetidos a isso. Então, se não for hoje, se não for nessa vida, vai ser amanhã, vai ser numa outra vida, a gente vai estar sempre tendo que vivenciar aquele desafio que é necessário para que a gente aprimore alguma deficiência nossa, né? Então, entre essas faltas, a gente deve colocar em primeiro lugar faltas de submissão à vontade de Deus. Que de maneira que se a gente reclama das aflições, se não aceita com resignação como alguma coisa que a gente mereça, se a gente acusa Deus de injusto, a gente vai contraindo novas dívidas e que vai fazendo com que a gente perca o benefício do sofrimento, né? Então isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então no capítulo 5. Então isso aqui é para a gente lembrar que só acontece para a gente o que é justo e o que é necessário. Só vem para a gente aquilo que vai trazer uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, faz parte da misericórdia divina. No momento em que a gente, então, que está passando por aquela situação, por mais difícil que seja, e algumas pessoas podem dizer, é muito fácil você falar, você está aí agora saudável, não está passando por essa dificuldade. Sim, é verdade. Nesse momento eu estou falando agora saudável. Mas eu sei que eu estou passível de adoecer, de acontecer a mesma coisa que acontece com todo mundo. E nesse momento, o que eu vou ter que fazer? Justamente o que está escrito aqui no Evangelho. Eu vou ter que seguir isso. É o que a gente precisa seguir para que a gente aproveite aquela prova, para que a gente aproveite aquela dificuldade. E não é que a gente vai gostar de sofrer, não. A gente tem várias formas também de diminuir a necessidade de desafios. Através do muito amar, a gente consegue diminuindo esses desafios. Então, que a gente comece a trabalhar nisso agora. Aí pensar, mas eu já estou doente, já não tem mais o que ser feito. Sim, a gente acabou de falar da imortalidade. Nesse momento de doença, quanto há para ser feito? Quanto há para ser modificado? Quanto há para despertar? Então, que a gente consiga aproveitar cada etapa da dificuldade, que a gente consiga utilizar esses momentos sempre a nosso favor, para o nosso crescimento. E que a gente passe isso para as outras pessoas e que a gente consiga levar essa luz, esse entendimento para quem está sofrendo. Às vezes a gente vai ter a oportunidade ideal com um parente nosso, com um amigo, e a gente vai estar lá para manifestar algo, que a gente manifeste amor, que a gente manifeste esse entendimento, essa compreensão, que a gente ajude essa pessoa querida a vivenciar o desafio dela da melhor forma possível. E assim a doença vira realmente uma grande oportunidade. Só para fechar, a Sueli já deve estar tensa aqui com o tempo passando e eu ainda falando, mas eu juro que é só a última coisa que é do plantão de respostas, em que Emmanuel fala que respondendo à pergunta de que pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne, mesmo que sejam espíritos claramente iluminados, aí ele fala que quando a gente contraria a lei universal inscrita em nossa consciência, que se baseia no Evangelho de amor ao Cristo, a gente adquire débitos que vão se refletir na vestimenta do espírito, né, que é o perispírito. Então, a estadia na carne vai propiciar que o perispírito transmita ao corpo esses reflexos negativos. E isso vai facilitando uma depuração do nosso ser, né?
Então, a gente precisa entender que depois da morte, o espírito vai continuar plasmando no perispírito aquilo que ele cultivou na mente, aquilo que ele vivenciou. Se ele utilizou a doença da melhor forma possível e conseguiu depurar aquele problema que estava no perispírito, após a morte, ele vai estar bem, ele vai estar livre daquela mazela. Se ele não conseguiu fazer isso, se ele não conseguiu transformar, entender, aproveitar aquilo que a doença veio ensinar, após o desencarne, ele vai ser a mesma pessoa, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, tendo que vivenciar algo muito parecido novamente até conseguir se reequilibrar, se reestabelecer. Então, que a gente consiga se equilibrar emocionalmente, espiritualmente, entendendo que só acontece com a gente o que é necessário para a vida da gente, todas as situações, todas as dificuldades, todas as alegrias, tudo, as pessoas que aparecem na nossa vida, é só o que é necessário. Então, dentro disso, aí mesmo é que não faz sentido a eutanásia. Então, que a gente seja em prol da vida, em prol da morte natural, no momento natural dela, sem distanásia, sem eutanásia, agindo com muito amor, no cuidado, deixando que Deus conduza isso, né? Então, obrigada a todos que assistiram, obrigada mais uma vez, Sueli, obrigada a todos do nosso lar, obrigada, Diana, pelos corações, saudade, e um beijo no coração de todos, que Deus ilumine a nossa noite, ilumine o nosso entendimento, que consigamos alcançar o muito amar para que a gente possa passar por cada vez menos momentos difíceis. Beijo, uma noite linda para todo mundo. Tchau.